Olá, veja agora no Jornal Panorama as principais notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques. Projeto do governo prevê retorno de royalties do petróleo para fundos estaduais. Deputado propõe medidas para combater preconceito contra doenças mentais. Projeto que penaliza quem fura fila da vacina contra a Covid tramita em regime de urgência. Nesta segunda-feira, a última do mês de fevereiro, 15 novas proposições foram lidas e começaram a tramitar na casa. Veja os detalhes da sessão com a repórter Patrícia Bravin. Dentre as matérias que começaram a tramitar, algumas incluem novas categorias como prioritárias para o acesso à vacina contra a Covid. E também foi aprovada a tramitação em regime de urgência para o projeto da mesa, que estabelece penalidades para quem furar a fila da vacinação. A mesa diretora ela teve essa preocupação porque existe uma forma cronológica, uma organização cronológica de vacinação daqueles grupos prioritários. Esses grupos prioritários eles foram trazidos por decisões não só aqui do governo do estado, mas do governo federal também, e a mesa diretora está preocupada de fato com esse fura-fila, então está inserido medidas que vai trazer penalidades para aqueles que desrespeitarem essa ordem cronológica. Então, é essa a preocupação que a mesa diretora tem para que haja uma punição, até mesmo uma punição com rigor, para aquele que desrespeitar e furar a fila e atrapalhar de fato aqueles que têm prioridade na vacinação. Outro projeto em regime de urgência é de autoria do deputado Danilo Baiense e prevê catraca livre nos pedágios para viaturas policiais, bombeiros e ambulâncias. No ano passado foi aprovado um projeto nosso que tornou-se a Lei 11.238, que determina as concessionárias que forneçam dispositivo eletrônico para que as viaturas tenham acesso livre nos pedágios. Mas algumas categorias não foram agraciadas, dentre elas a Polícia Penal. Então nós apresentamos esse projeto de lei, que é o 26/2021, e hoje nós pedimos urgência, já conversamos com o líder do governo e creio que o mais breve possível será aprovado. Vocês sabem que a Polícia Penal é muito importante, transporta presos de alta periculosidade e não podem parar nos sinais, não podem parar em qualquer local, muito menos nos pedágios, sob pena de serem rendidos e ter inclusive os presos subtraídos da mão dos policiais penais. Nós já tivemos um caso muito sério aqui no estado do Espírito Santo, onde ali em Argolas, os policiais foram levar os presos para a audiência e no retorno a viatura foi parada, os policiais rendidos, um preso retirado e executado na presença dos policiais. O governo do estado também é autor de 2 projetos que começaram a ser discutidos no Legislativo nesta segunda. Destaque para o que trata da retomada dos repasses de royalties do petróleo para fundos estaduais. É uma mensagem simples que estabelece percentuais a serem retirados dos recursos de royalties para o restabelecimento do Fundágua. A reservação de água é importante, a preservação é importante. Então a casa vai se debruçar agora sobre a importante questão ambiental, que também abrange o uso de recursos públicos, nesse caso, oriundo dos royalties, conforme determina a matéria protocolada. O deputado Dr. Emílio Mameri apresentou o projeto para conscientização contra a psicofobia, que é o preconceito contra pessoas com transtornos mentais. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria criou uma campanha contra a psicofobia, que é um preconceito contra os portadores de transtornos mentais. Psicofobia é o termo usado para designar atitudes preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com deficiências ou transtornos mentais. A palavra foi criada em parceria com o mestre do humor brasileiro Chico Anísio, que tratava a depressão. Já tinha 24 anos e fez questão de gravar um depoimento para a Associação Brasileira de Psiquiatria, contando a sua história e falando sobre a importância do tratamento psiquiátrico. Segundo ele, se não fosse o tratamento psiquiátrico, assim
bem estabelecido, ele não teria produzido nem 20% do que ele produziu na sua vida. Chico Anísio chamou a atenção para a falta de um nome para descrever esses preconceitos, assim como existe para a homofobia e para o racismo. E foi uma ideia do Eugênio, como todas que ele tinha, que ficou marcado esse seu depoimento, e ficou estabelecido que no dia 12 de abril, dia do nascimento do humorista, como Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia. Certa vez no encontro com o médico psiquiatra Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Chico Anísio sugeriu que fosse criado um nome para o preconceito. A sugestão não foi esquecida. Muitas reuniões depois, a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, lançou o termo psicofobia. Em julho de 2020, o Dr. Antônio Geraldo participou da primeira reunião da Frente Parlamentar, que abordando o tema a história das políticas de saúde mental no Brasil, abordando o tema estigma social e psicofobia. Na ocasião, o psiquiatra recomendou medidas no Estado para que pudéssemos dar uma atenção especial à psicofobia, uma vez que já existe um projeto tramitando a nível nacional, criando essa data do dia 12 de abril, como o Dia Nacional da Psicofobia. Achamos esse projeto muito importante. Precisamos, sim, diminuir o estigma que predomina nos doentes psiquiátricos, muitas vezes relegado a um segundo plano. E o doente psiquiátrico, ele é um doente como outro qualquer e merece cuidados como os outros problemas têm da nossa sociedade e das nossas instituições. Voltamos ao estúdio. É com você, Vanderlei. 2 projetos de lei também relacionados à vacinação contra a Covid foram lidos durante a sessão. O de autoria da deputada Janete de Sá prioriza os agentes funerários em seu projeto de lei. O deputado Chambinho incluiu, além dos agentes, os trabalhadores da limpeza urbana na prioridade da vacinação. Esse projeto de lei, ele entra na lista de prioridade de vacinação os profissionais ligados às funerárias e também à limpeza pública, que são profissionais que estão lidando diretamente com pessoas que contraíram aí o Covid e estão contraindo o Covid. Você tem os profissionais de limpeza pública que recolhem os lixos domiciliares e também o lixo empresarial também dentro da cidade, e também tem pessoas com o vírus e a gente não sabe se esse lixo está infectado. E também os profissionais das funerárias que tratam diretamente do recolhimento dos corpos das pessoas que infelizmente vêm a óbito devido ao vírus do coronavírus. O desalojamento de pessoas das residências devido a problemas nas construções dos imóveis tem aumentado no estado. Indicação do deputado Dr. Hércules ao governo prevê criação de uma central de atendimento para os atingidos. A nossa indicação é no sentido que o governo possa criar uma central para abrigar as pessoas que estão desabrigadas, desalojadas, sem seu teto. A história do teto é milenar. O homem já brigava por um teto que era caverna. E hoje, aquele que não tem condições de ter seu abrigo, que a sua casa ruiu, ou vai desabar, está em risco, o governo tem a obrigação de abrigar essas pessoas. Então, nossa indicação nesse sentido, não deixar a pessoa, principalmente as pessoas carentes, sem um teto, sem ter para onde voltar depois da sua jornada de trabalho. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo Capixaba você encontra no portal e também nas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2.